Agora foi. Bom, queridos, começamos aqui, tá? Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais um encontro nosso aqui de conversa sobre estágio, né, sobre trajetórias de professores que estão aí pesquisando, trabalhando com a educação básica, com o ensino de geografia nas suas mais diferentes modalidades, né? A ideia aqui, a gente tem grupos de diferentes estágios, viu, Camila? A gente tem um pessoal que é do estágio 1 e que está fazendo o seu primeiro estágio dessa forma. Tem um grupo que está no estágio 1, mas já fez estágio remoto no CAP no semestre passado, né? Fez o estágio 2 antes do 1. Né? Então, está agora fazendo o estágio 1, nesse formato que a gente decidiu. E tem o pessoal que está fazendo estágio 4, teoricamente o último dos estágios, né? Está encerrando esses 4 estágios que a gente tem na divisão do nosso currículo, é assim. Eu acho que é bem parecido com o que vocês têm lá, né? A gente até conversou um pouco nessa banca que eu te falei dessa semana, uma divisão que inicialmente é de pensar o ensino de geografia no fundamental, né? No estágio 1 e 2, e pensar o ensino de geografia no ensino médio, no estágio 3 e 4. A gente mexeu um pouquinho, e aí essa tua chegada, esse convite a você, desde que teu nome chegou a mim, tem muito a ver com isso. Desde que eu cheguei à FEBEF, eu tenho procurado no estágio 4 fazer uma discussão mais ampla, né, de quem é esse sujeito, esse estudante que compartilha com a gente as aulas de geografia. Porque a divisão fundamental e médio não dá conta de todas as possibilidades, né? Nem dentro dela mesma, porque tem várias situações que trazem para esse grupo a diversidade, né? Mesmo dentro do fundamental, a gente vai ter várias situações, a gente tem que discutido, para você ter uma ideia, a gente trouxe na última conversa, na semana passada, a professora Luciana Arruda, que dá aula de geografia lá no IBC, no Instituto Benjamin Constant, para estudantes cegos de baixa visão. E aí, quando a gente traz uma colega dessa, ela traz todo um conjunto de experiências e só a partir dessa prática, né, e dessa discussão, ela também faz pesquisa, né, terminou o doutorado sobre isso, sobre essa temática, e aí traz todo esse universo que nem sempre na nossa grade curricular tem espaço, né? A gente tem algumas iniciativas que às vezes aparecem aí em formas de projetos de extensão, grupos de estudo, né? A gente tem na FEBEF, por exemplo, a da professora Vânia, que trabalha essa questão da inclusão. Eu tenho um grupo de extensão que está voltado para os anos iniciais, ensino de geografia nos anos iniciais. Então, a gente tem algumas iniciativas, mas nem sempre dão conta, né? A gente dá conta de discutir todas essas questões só nesses grupos aí. Mas a experiência de estágio é muito rica por isso, porque o estudante indo para a escola, tudo isso aparece. Esse estudante cego incluído na escola, né, básica e sendo uma questão para o professor de geografia, ou mesmo a questão do estudante chegar lá e ir para uma escola e trabalhar com EJA. E em que momento da graduação isso é discutido, né? Se a gente olha friamente as emendas, raramente isso aparece. Talvez mais na pedagogia tem um momento de discussão maior, mas na geografia é muito pouco, né? Então, assim, teu nome chega para mim com a Michele, né? A nossa professora, trabalha conosco aqui na FEBEF, com disciplina de Geografia Física, mas quando você lança o livro, ela faz a divulgação nos grupos do departamento e me chama muita atenção, porque também é muito pouca produção na área, né? A gente tem a experiência reduzida nesse sentido de discussão e a gente também não tem tantos estudos assim voltados para o ensino de geografia para a educação de jovens e adultos, né? Então, eu fiquei muito interessada e fui logo buscar para ter o livro, até na primeira perspectiva, para estudar mesmo e poder trazer a temática para os alunos nas disciplinas de prática de ensino, né, de estágio. Também fui professora de educação básica durante um bom tempo, tive uma experiência no Estado muito curta com ensino de jovens, com educação de jovens e adultos, mas muito transformadora, assim. A hora que eu decidi que eu precisava voltar a estudar, a gente está 10 anos, voltar a estudar, a gente não para nunca, né? Mas eu estava 10 anos trabalhando na correria aí nas redes, e ao pegar uma turma de jovens e adultos no Estado, eu percebi que tinha mais coisas que eu precisava pensar. Eu nem fui, depois eu desenvolvi uma dissertação, enfim, pensando nas crianças, mas a problemática inicial tinha muito a ver com a experiência de jovens e adultos, né? Então, já te agradeço de antemão toda a disponibilidade, você foi, assim,
muito rápida no seu sim, nesse espírito de compartilhar conhecimento, de compartilhar o que você tem produzido, as suas experiências. Vai ser muito. Acho que a gente tem uma tarde muito promissora de muito aprendizado, como temos tido ao longo do tempo. E aí o espaço agora é seu. A dinâmica que a gente tem feito é de apresentação, os professores têm. É uma roda de conversa, mas acaba sendo, né? Difícil conversar sem um mínimo, né? Um chão comum colocado, e aí o que os professores têm feito é isso. Tanto a Luciana, que de IBC na semana passada, o Tadeu também, colocaram muito da sua trajetória, para a gente entender como nascem também essas questões de pesquisa, esses desafios, né, na trajetória dos professores, e depois trouxeram as suas práticas, suas pesquisas, e a gente foi depois conversando, eu trouxe algumas questões, os estudantes também vão registrando no chat aí, durante a fala, as impressões deles, alguns no final também fazem as perguntas, tá? E fique à vontade para tomar a palavra, toda sua. Obrigada, eu agradeço muito o convite. Eu acho que é muito proveitoso estar aqui com vocês. Eu também já passei pela graduação e aí eu tinha esse certo receio de como começar em sala de aula, porque não é fácil. A graduação ela dá todo o suporte teórico, metodológico e didático, mas acontecem algumas situações em salas de aula que é necessário saber como agir, e a graduação, muitas vezes, ela deixa a desejar nesse ponto, e aí as nossas pesquisas de mestrado, de doc, é justamente para a gente tentar desvendar como transformar essa educação, como fazer acontecer. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu entrei. Uma boa tarde para todos e todas. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim. Sim? É porque Estou agora eu não visualizando consigo. bem aqui. Como? Estou visualizando bem. Tá, é porque agora eu não consigo mais vê-los. É por isso. Então, eu coloquei aqui para iniciar o logo da UERJ, porque eu acho que é importante, porque eu também sou uergiana, né? Nesse momento, e aí eu vou contar rapidamente a minha trajetória acadêmica, para que me conheçam. Eu comecei a minha vida lá na Rural. Quando eu pensei em ir para a Rural, é porque a minha vontade era morar em Seropédica. Mas aí, devido a várias questões pessoais e profissionais na época, eu não pude. E aí, como estava abrindo um campus em Nova Iguaçu, eu cursei lá. E aí eu acho que foi a minha melhor escolha, porque eu tive oportunidade de conhecer professores assim excepcionais. Terminando a minha graduação, eu gostaria de fazer um mestrado na linha de ensino. A Rural, na época, ela não oferecia ainda. Então, conversando com a minha orientadora, a monografia, ela me incentivou a procurar a UERJ São Gonçalo. E aí, gente, eu não conhecia ninguém, eu fui na cara e na coragem. Cheguei lá e eu conheci um professor chamado Marcos Couto. Ele leu o meu projeto, ele disse que era bem interessante, mas que ele não orientava aquele tipo de pesquisa focado na EJA. E aí ele indicou uma professora chamada Ana Cláudia, que foi a minha orientadora, e ali a gente começou o nosso trabalho. Esse período que eu passei lá no mestrado, eu fiz alguns ajustes, porque até então a minha pesquisa era para compreender Duque de Caxias, esse espaço que a gente sabe que é tão marginalizado, que é tão segregado, mas que ao mesmo tempo ele está localizado na região metropolitana, ou seja, então isso já traz um enfoque maior. Além disso, a gente sabe que Duque de Caxias, por ser periférico, mas existe
por exemplo, investimentos que são insuficientes em questões sociais, ambientais, educacionais. E aí foi interessante pensar como que Duque de Caxias trabalha a questão da EJA, como pensar um currículo para a educação de jovens e adultos, visto que a gente sabe que no contexto de Estado, Duque de Caxias tem uma certa efervescência econômica. Porém, em questões ambientais, sociais, a gente sabe que ainda carece de muitos recursos. E aí a ideia era pensar, por exemplo, como que esses jovens e adultos, eles se reconhecem através daquilo que é conhecido por eles. Ou seja, nós sabemos que, historicamente, a educação de jovens e adultos teve o seu direito negado, ou seja, é uma trajetória que a gente vai perceber que houve discriminação. Além disso, esses estudantes eles sempre foram marginalizados, excluídos, criavam-se políticas públicas voltadas para a alfabetização, mas isso não era suficiente. Então, a minha ideia era justamente pensar um currículo que tivesse inclusão, um currículo que pensasse uma democracia, um currículo que pensasse um cidadão crítico, que fizesse o aluno refletir, que tivesse uma prioridade em pensar, por exemplo, a ética, os valores, a formação humana. E aí, através disso, perceber como que esses alunos visualizavam, melhor, Caxias, como que eles enxergavam esse município que apresenta tantas deficiências. E eu acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Estamos Sim, ouvindo sim. Sim. Deixa eu ver se... mas o slide realmente não passou. E agora? Sim. Beleza. Então, para contextualizar, porque eu acredito que, como é a primeira experiência passando pela EJA, quem é esse público? Da onde surgiu a EJA? É interessante a gente saber que é uma modalidade de ensino. E a EJA, ela tem respaldo, assim como as outras modalidades também. A LDB, ela vai tentar trazer a conceituação de EJA como uma modalidade de ensino e que é para assegurar jovens e adultos que não puderam efetuar os seus estudos em sua idade regular, ou seja, seria uma oportunidade de recomeço, seria uma oportunidade de fazer com que esses alunos consigam construir a sua vida escolar. É interessante a gente falar um pouquinho que, por exemplo, esses alunos, eles podem realizar alguns exames para concluir de forma mais rápida. Então, alunos que são maiores de 15 anos, eles podem prestar exames para a conclusão do ensino fundamental. E alunos que são maiores de 18 anos, eles podem prestar exames para concluir o ensino médio. Eu trouxe essa lei porque eu acho que fica interessante a gente pensar por que esse público, por exemplo, é tão marginalizado. Então, é interessante a gente entender que existe uma lei que rege toda essa educação básica, inclusive a EJA. E aí, gente, como que a gente pode refletir esse público que já foi tão marginalizado? Eu trouxe aqui citações que explicam um pouquinho quem é esse público. Então, olha só, Rezende, ela diz assim: pretendo oferecer a minha contribuição para mostrar empiricamente, essa palavra é muito importante, empiricamente, que os alunos que chegam à escola com um saber
um saber que é fruto de uma experiência. Que experiência é essa? Uma experiência da vida. Ou seja, é uma experiência que traz o seu espaço real. É aquele espaço que eles estão experimentando a carne, espaço que traz a sua história, espaço que traz as suas múltiplas atividades. Sabemos que muitos alunos da EJA já têm, por exemplo, a sua vida cotidiana pronta. Ou seja, esses alunos, eles já construíram as suas famílias, eles já têm uma vida no mercado de trabalho, eles se deslocam pela cidade. Então, é interessante que o professor saiba que público é esse e como trabalhar com esse público. Então, quando Rezende diz que é uma experimentação imediata, é porque ela acha interessante, e aí eu concordo, que a vida desse aluno, ela precisa estar inserida nesse contexto escolar. E aí, Enio Santos, ele diz o seguinte: a escola pública de jovens e adultos trabalhadores deve, então, perceber-se enquanto ação política direcionada à camada da sociedade. E ela deve propiciar ou conhecer o outro em si. Ou seja, esse contexto socioespacial na qual a gente vai permitir que esse aluno consiga enxergar a vida. Mas que vida? A sua própria vida. Porque esse público da EJA, muitas vezes, eles são tão excluídos quando eles chegam na escola que o currículo ele já está pronto. Então, é necessário que esse público tenha um currículo específico, justamente porque ele já tem essa experiência cotidiana de vida adulta. Tranquilo, gente, até aí? Sim, acho que sim, né? Sim? Sim. Sim. Então, e aí, a ciência geográfica, ela, por muitos anos, e ainda é vista até hoje como uma disciplina que os alunos precisam memorizar, os alunos precisam decorar. E isso me causa um certo estranhamento, porque nós sabemos que a ciência geográfica, ela teve uma mudança muito importante voltada para o Milton Santos em 70, e aí ela deixou de ser essa ciência que faz uma descrição, e ela passou a ser uma ciência que vai fazer análise. Mas, infelizmente, o que a gente ainda percebe é que muitos professores levam para a sala de aula essa prática. E aí os alunos eles não têm interesse, eles não percebem essa ciência como prática à vida cotidiana, e por isso muitos acabam reproduzindo o discurso que não gosta, que é só pintar mapas. Então, é interessante a gente pensar que é necessário criar metodologias didáticas que sejam atrativas a esses alunos e mostrar que é uma ciência que a gente pode perceber ao nosso redor a todo momento. E aí eu trouxe uma outra citação do Enio. O Enio, ele é um professor da UFRJ, que ele trabalhou com a EJA durante o período do mestrado e doutorado, se eu não estou enganada. Ele foi professor da Educação Básica de Campos e de Angra, e aí ele conseguiu resgatar todo esse processo da EJA, que até então, até a década de 2000, quase não haviam trabalhos sobre essa temática. E aí eu acho super interessante como começa essa citação. A geografia, ela deve também se apresentar por inteiro. Ou seja, é interessante que a gente não abra mão de um conhecimento escolar geográfico. Ou seja, é interessante que a geografia ela traga a sua riqueza analítica, os seus conhecimentos, tanto de ciências humanas, como ciências sociais, como ciências
ciências que traz a parte terrestre. E aí a gente vai entender que quando a gente trabalha os conceitos científicos, que pode parecer algo que está distante do contexto do aluno, a gente, por exemplo, consegue fazer uma relação com o seu cotidiano. E aí, quando ele diz aqui embaixo, só um minuto para eu marcar que fica mais fácil para eu ler. Ressaltamos aqui a nossa recusa em aceitar uma geografia que seja empobrecida, uma geografia que seja mutilada para a EJA. Por quê? É interessante pensar o seguinte: o quanto que a EJA muitas vezes fica com a sobra. É triste falar isso, mas infelizmente é o que acontece. A gente percebe que muitas políticas públicas tentam priorizar ensino médio, ensino fundamental, mas a EJA acaba ficando com aqueles projetos que são mais simples. Quando se tem projetos, a gente às vezes percebe que não existe professores que estão qualificados para trabalhar com esse público. Então, é interessante pensar que para esses alunos é necessário que haja projetos, que haja práticas, que haja métodos, que hajam formas de pensar essa dinâmica de sala de aula. A minha pesquisa, ela foi realizada em Duque de Caxias, e aí por isso que eu trouxe esse mapa, até porque eu também moro aqui em Duque de Caxias, e aí como eu comecei falando para vocês, né, essa localização de ser uma região metropolitana, mas que também faz parte do contexto que a gente precisa entender geográfico, que é natural. A Baixada Fluminense foi de suma importância porque os alunos da EJA, eles não tinham contato com essa expressão. E aí foi interessante, por exemplo, trabalhar esse mapa com eles, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Aqui eu trouxe só um mapa para mostrar como que está separado os distritos, e aí nós temos o primeiro aqui, em Duque de Caxias, o segundo em Campos Elíseos, o terceiro em Bariê e o quarto em Xerém. A minha pesquisa, ela trabalhou com todos esses conceitos: a produção social do espaço, cidade e urbano, ensino de geografia, análise do currículo da EJA, a própria organização de como foi essas oficinas e a sua prática. Então, a primeira parte da minha pesquisa foi conhecer quem eram esses alunos. Eu optei por duas escolas que ficam localizadas uma que é aqui no de Araújo, não sei se conhecem, que fica aí pertinho da UERJ, a praça. E a outra... Conheço bem. Conhece? Toda Estudou lá? vez. Você estudou lá? Não, é porque toda vez que eu vinha para a faculdade eu passava em frente. Ah, bacana. Então, eu optei por fazer lá, porque lá tem um número significativo de alunos da EJA, e a outra escola, não sei se vocês já ouviram falar de Osíris Neves, fica próximo à Vila Operária. Vocês já ouviram falar? É municipal, não é isso? Isso, ali próximo ao SASI. Vocês conhecem o SASI? Hospital? Sim. Maternidade? Sim, mas eu nunca reparei Então, nessa escola. Eu passo por ali, A escola eu não praticamente conheço. sempre. não conhece? Então, eu, no caso, optei Na escola por não. essas duas escolas, porque existem um número significativo de alunos da EJA. E aí a ideia era ter alunos que fossem entre 15 anos e 50 anos. E aí super interessante que eu tive alunos até de 70 anos. Achei bem relevante essa experiência. E aí, o primeiro momento, eu queria conhecer quem eram esses alunos. Então, eu passei um questionário para eles,
E aí, pensando essas perguntas, que quando eu formulei, eu achei que talvez fossem perguntas simples. Mas, na prática, eu me deparei com uma outra realidade. Eu percebi que esses alunos não conheciam alguns termos. Então, por exemplo, a pergunta de número 10: como se identificava em viver aqui? Baixada Fluminense. Esses alunos nunca tinham escutado essa expressão, Baixada Fluminense. A pergunta 11, então, muito menos. E a pergunta 12, movimento social, professora. O que é isso? Então, eu percebi que os alunos eles tinham uma defasagem em conteúdo. E aí me veio algumas perguntas assim em mente: que currículo será que estava sendo trabalhado para que esses alunos eles não tivessem nem o conhecimento básico em relação à sua cidade, ao município? E aí também é interessante falar que quando eles responderam a número 3, se eles tinham algum apreço pela geografia, muitos falavam sim ou não, mas eles não sabiam justificar. E aí, quando eu perguntava, que era na questão de número 4, o que eles se lembravam de conteúdos geográficos, eles não sabiam responder. Então, assim, como que os alunos dizem que gosta ou não gosta, se eles nem lembravam o que essa ciência geográfica trabalha? E ali já foi um choque para mim de realidade. Depois disso, de conhecer um pouquinho esses alunos, eu fiz uma redação. Melhor, eu pedi para que eles fizessem uma redação. E aí, a ideia é que era para eles escreverem aquilo que eles compreendiam enquanto cidade. E se o que acontece em sua cidade interferia diretamente no seu dia a dia. É, Foi super interessante perceber que eles compreendem a cidade porque eles conseguem se deslocar, seja para trabalhar, seja para lazer, seja para a escola, mas eles tiveram uma certa dificuldade de compreensão se realmente o que acontece na cidade interfere no seu cotidiano. E aí teve um aluno, se eu não me engano, ele tinha na faixa de 30 ou 40 anos, e aí ele disse o seguinte: olha, professora, quando, por exemplo, o trem ele atrasa, isso interfere na minha vida, porque eu não consigo chegar no horário certo no meu trabalho. E aí, automaticamente, o meu salário ele vem um pouco menor por conta disso. E, consequentemente, o meu salário lá na frente vai ser diminuído. Então, assim, foi interessante que esse exemplo fez com que outros alunos pensassem outras associações que poderiam também acontecer na cidade. Quando eu pedi para que eles fizessem uma carta contando quais foram as suas experiências em relação à sua cidade, eles falaram de roubo, eles falaram de assalto, de violência. Então, eu pensei o seguinte: o quanto que esses alunos, de alguma forma, esse processo de exclusão e de marginalização social, de eles não se compreenderem como sujeitos da própria cidade, eles não compreendem aquilo que acontece, eles não compreendem que ele tem o direito à cidade, o direito à luta, que eles podem lutar por uma gestão que poderia ser mais justa, igualitária, mais, como que eu posso dizer? Que tivesse uma certa oportunidade para todos, que nós sabemos que não tem. Esses alunos eles não conseguiram, por exemplo, trazer nenhum ponto positivo em relação a essa cidade. Eles só apontaram as problemáticas que eles acreditam que, por si só, eles não conseguem solucionar. E aí, a partir disso,
eu percebendo o que eles haviam escrito, tanto na carta como na redação, eu trouxe algumas questões para a gente conversar, que seria o direito à cidade, a produção social do espaço, a Baixada Fluminense, porque eles não tinham escutado falar sobre esse tema, os movimentos sociais. E aí, pensando nisso, como o meu tema de pesquisa foram as práticas socioespaciais, o que a gente pode chamar de práticas socioespaciais? Eu trouxe 2 citações, mas elas estão bem grandes, então eu vou resumir para vocês. As práticas socioespaciais, elas seriam entender que lugar é esse que nós vivemos, que é um lugar vivido, é um lugar percebido, é um lugar concebido, que conceitos que a gente escuta, que é trabalhado no direito à cidade, através de quem? Lefebvre. Então, essa prática socioespacial é justamente transformar esses saberes que são cotidianos em ciência. É a gente perceber como que esse espaço vivido ele pode ser discutido de forma teórica, como que esse espaço vivido ele também pode ganhar uma dimensão em outras escalas. A gente pode pensar a nossa realidade local para daí a gente pensar outras instâncias. A gente pode pensar a questão da cidade para depois pensar Estado, para pensar o país, para pensar o continente, para pensar o mundo. Então, é interessante pensar o quanto que essas transformações na percepção, elas fazem com que os alunos se tornem mais críticos. Ou seja, a gente pode avaliar, analisar, compreender, questionar o que está acontecendo na nossa escala geográfica, e a partir disso a gente pode ampliar para outras escalas maiores. Então, quando a gente trabalha práticas socioespaciais, é justamente transformar esse saber do nosso cotidiano em uma teoria. E aqui eu trago para vocês algumas imagens que os alunos estavam realizando as atividades. E a partir disso, eu selecionei alguns deles para realizar as entrevistas. E aí foi super interessante falar sobre. Só um detalhe que eu esqueci de colocar aqui. Antes de chegar às entrevistas, eu fiz com os alunos, eu queria até mostrar, não sei se vocês vão conseguir visualizar esse mapa. Vocês conseguem enxergar? Conseguimos, Camila, sem muitos detalhes, né? Mas porque está pequenininho, da projeção. Esse mapa de Duque de Caxias, eu pedi para que os alunos marcassem as práticas socioespaciais. E aí foi super interessante pensar, porque eu pedi para que eles também construíssem uma legenda, para que eles construíssem um título. E aí, nesse momento, eu me deparei com os alunos nunca tinham visualizado o mapa do próprio da cidade. Isso foi uma questão. Uma outra questão é que eu disse que eles deveriam criar uma legenda. Eles não sabiam o que era uma legenda. E aí, conforme eu solicitei para que eles marcassem no mapa suas práticas socioespaciais, eles pensaram que, por exemplo, esse mapa traria o Rio de Janeiro, traria outros lugares. E aí causou um certo estranhamento para eles que esse mapa trazia apenas a própria cidade. E aí eles até comentaram, eu achei que esse mapa fosse trazer todo o estado. Então, percebam, alunos da EJA, adultos, que não conheciam a sua própria cidade através de um mapa. E tiveram muita dificuldade, por exemplo, em identificar a sua localização, o distrito. Por exemplo,
tinham, acho que 3 ou 4 alunos que jogavam no campo do Fluminense. Se eu não me engano, fica em Xerém. Esses alunos não tinham essa noção, então eles não conseguiam, por exemplo, perceber onde Xerém estava localizado. Tinham alguns alunos que, por exemplo, se eu não me engano, eles trabalhavam no feirão de Jardim. Não, era Jardim Primavera? Acho que sim. E aí eles não conseguiam marcar no mapa, porque eles não tinham essa noção espacial. E aí, quando eu Esse mesmo, Jardim terminei essas Primavera. oficinas, eu selecionei alguns alunos para fazer as entrevistas e aí eu fiz essas perguntas. A primeira pergunta foi o seguinte: os alunos falaram que eles não tinham esse conhecimento que foi passado durante as oficinas. Uma outra questão é que eles não sabiam que eles poderiam lutar pelo seu direito à cidade. Que eles falaram que eles não sabiam que era legal, por exemplo, fazer uma manifestação, entrar em greve. Eles falaram que isso parecia ser só em filmes, em novelas. Uma outra questão é que eles falaram que, em termos de serviços básicos, a nossa cidade ela deixa vários quesitos, por exemplo, saúde, educação, a segurança, que eles percebiam que, por serem pobres, eles acabavam não sendo priorizados em relação a esses serviços básicos. E na questão 6, após essas oficinas, eles perceberam o quanto que a geografia ela pode ser prática. E aí, as percepções que eu tive foram: os alunos, por exemplo, eles não se sentem pertencentes à escola, porque parece que existe um currículo que é feito de cima para baixo e que não tenta, por exemplo, abarcar essa ciência geográfica que poderia ser diferenciada para esses alunos da EJA. Uma outra questão, os alunos até então não percebiam que a geografia é algo que a gente consegue perceber em nosso cotidiano. Eles tiveram dificuldade espacial para se localizar. Na verdade, eles não tiveram contato anteriormente com o mapa e Duque de Caxias, e para eles trabalhar suas práticas socioespaciais trouxe significado, eles conseguiram entender os conceitos geográficos a partir de práticas que eles vivem em seu cotidiano. E aí a gente entende que tudo o que foi oferecido possibilitou uma aprendizagem significativa. E essa aprendizagem significativa, ela foi estimulante para que esses alunos quisessem aprender uma geografia que fosse diferenciada. A partir disso, eu tive a oportunidade de conhecer alguns amigos, e aí a gente pensou em construir um livro que trouxesse um pouco sobre a EJA, porque a gente sabe que nesse contexto de ensino de gel, infelizmente, são pouquíssimas, são quase nenhuma pesquisa que traz esse tema. A gente entende, sim, que existem outras temáticas da EJA, mas não para esse ensino. E aí eu trouxe para vocês aqui os nossos capítulos. Eu trabalho com as práticas socioespaciais em Duque de Caxias. O Marcelo, ele trabalhou com as práticas cotidianas do ensino médio, e o Tiago, ele trabalha essa questão de raça, de gênero em Duque de Caxias. E aí a fotinho de quando a gente lançou o livro, uma pena que foi durante a pandemia, né? Agora eu vou contar para vocês, para finalizar,
um pouquinho sobre a minha prática hoje, a minha experiência em Volta Redonda, da qual eu sou professora da EJA também. E aí, o que eu percebi é que as mesmas dificuldades encontradas aqui, eu percebo que existe lá. O público são alunos que têm muitas dificuldades, mas é super relevante falar o seguinte, é que esse público aqui são alunos, por exemplo, evadidos, são alunos que, infelizmente, eles têm uma dificuldade muito grande e aí eles já ultrapassaram os 15 anos e aí simplesmente são colocados na EJA. E aí, pensando essas possibilidades, eu achava que era super relevante, né, pensar como trabalhar com esses alunos. Eu me dei essa oportunidade de levar um mapa para ver se os alunos conseguiam, por exemplo, se localizar. E aí não foi surpresa que eu percebi a mesma coisa aqui. Os alunos, eles não têm o básico de conhecimento geográfico, e aí por isso eles não conseguem perceber o quanto essa ciência é prática. E aí, pensando nessas possibilidades, eu estou trabalhando com eles as práticas socioespaciais, justamente para mostrar esses processos naturais, sociais, econômicos que a gente percebe que acontecem em Volta Redonda, assim como em Duque de Caxias, assim como em Duque de Caxias, que nós temos reduque, que nós tivemos aterro e que tem várias questões ambientais, lá também acontecem. Então, nós temos as desigualdades sociais, as injustiças ambientais, as paisagens que foram transformadas, a própria história da cidade de Volta Redonda, ela está ligada à siderúrgica, que foi a primeira siderúrgica que nós tivemos aqui no Brasil. E aí, atrelado a essa siderúrgica, a gente entende que o processo de migração foi muito forte, a gente entende que a poluição atmosférica é muito grande, então por isso eu acho que é interessante trazer mais uma vez as práticas socioespaciais para que esses alunos se reconheçam e daí eu consiga avaliar, eu consiga alcançar outras escalas. E aí, pensando só sobre essa questão, eu trouxe uma citação de Freire que diz o seguinte: por que a gente não tenta discutir essa realidade concreta em sala de aula? Por que a gente não tenta estabelecer intimidades entre esses saberes curriculares que são fundamentais e que têm a ver com a própria experiência do aluno? Por que esse aluno ele não pode falar sobre ideologias, sobre as políticas que acontecem em algumas partes da cidade e outras não acontecem? Então, eu acho super relevante a gente pensar essa citação. A escola, ela é esse espaço da crítica, ela é esse espaço da reflexão, ela é esse espaço para a gente tentar construir uma nova cidadania, se é que existe isso, né? E eu trago para vocês aqui, rapidamente, o mapa de Volta Redonda. Não sei se vocês conhecem, mas a localização é no Médio Paraíba. É interessante falar que tem uma grande importância para os estados de Minas Gerais e São Paulo. Existem algumas cidades que fazem também aqui. Sumiu a palavra agora, gente. Os limites, né? Então, temos Pinheiral, Coatis, enfim. É interessante a gente falar também que, devido à própria siderúrgica ela ter chegado a esse lugar, houve toda uma transformação social, econômica, política, ambiental. E aí, a partir disso, eu trago para vocês algumas imagens
que eu trabalhei com eles em sala de aula. Então, eu pedi para que eles construíssem um mapa mental, mostrando onde ficava a casa até a sua escola, e nesse percurso eles foram ressaltando algumas localidades interessantes, e a partir disso a gente foi pensando que locais são esses. Nós trabalhamos recortes, trazendo a paisagem modificada pelo homem, e essa paisagem que permanece, né, que ainda é natural, entre muitas aspas, e aí os alunos, por exemplo, tiveram essa dificuldade de identificar o que seria uma paisagem cultural, e aí foi uma outra temática que a gente teve que trabalhar. Eu levei para eles conhecerem o mapa que trabalhava o estado, o Rio de Janeiro, e aí foi interessante que eu levei uma legenda, e nessa legenda existia uma enumeração com todos os municípios. E aí eles deveriam encontrar o município que eles moram. Só que eles não sabiam, por exemplo, procurar em ordem alfabética. E aí foi uma outra questão que eu tive que mostrar como que eles deveriam associar a legenda ao mapa do Rio. Depois eu pedia para que eles pintassem os municípios que eles já conhecem, e muitos levantaram bairros, ruas, e aí eles questionaram que não estava esse mapa. Aí eu disse, gente, esse mapa é do estado, ele não trabalha o município em si. E aí foi uma outra questão que depois eu tive que levar um mapa para poder trabalhar, não esse aqui, mas um mapa que trouxesse os bairros, para que eles conseguissem se localizar. E depois eu solicitei que eles pintassem os municípios que eles têm vontade de conhecer. E aí muitos falaram que queriam conhecer lugares onde tem praia, né? No caso, Búzios, Cabo Frio, Arraial, Angra dos Reis, que está bem pertinho deles ali, mas que eles não tiveram ainda a oportunidade de conhecer. E devido também à pandemia, fica muito complicado a gente fazer trabalho de campo nesse momento. Nós estamos fazendo um projeto interdisciplinar que está trabalhando o quadro da Tarsila, operários, e aí, a partir disso, a gente vai tentar trabalhar com eles esse processo de indústria, a mulher no mercado de trabalho. Então, assim, foi bem interessante a construção. E aí, uma outra temática que a gente chegou a trabalhar, inclusive, semana passada, foi entender esse rio, o Paraíba, porque esse rio, ele corta praticamente todo o município, e por isso que o nome é Volta Redonda, porque esse rio, ele realmente ele faz uma curva, né? Ele faz uma volta, e aí a gente trabalhou quais são os impactos socioambientais e econômicos que são gerados a partir disso. E aí, para não concluir, né, eu trouxe uma outra citação que eu acho que é interessante a gente pensar, que a EJA ela é uma modalidade que ela precisa ser mais vista, ela precisa ser mais valorizada em termos de currículo. É interessante a gente pensar que trabalhar a produção, a reprodução em relação aos espaços vai fazer com que esses alunos se auto-reconheçam. A gente entende que esses alunos eles precisam não só ser alfabetizados em leitura e escrita, mas eles precisam ser alfabetizados de forma geográfica, eles precisam compreender que lugar é esse que eles moram, eles precisam compreender essa divisão social do trabalho, eles precisam compreender esse processo produtivo. Então, infelizmente, o que a gente vem percebendo é que as prefeituras elas não têm um carinho especial de pensar um currículo para esse público. E aí, muitas vezes, os alunos vão aprender a população brasileira, mas não vai aprender a população que diz sobre a sua própria cidade.
Os alunos vão aprender relevo do Brasil, mas os alunos não aprendem sobre o próprio relevo da sua cidade. Os alunos aprendem clima do Brasil e do mundo, mas não sabem o clima que faz menção à sua própria cidade. Então, é pensar que EJA é essa que nós estamos oferecendo. E aí eu trouxe para vocês as minhas referências, se depois alguém quiser, um específico, e é isso. Agradeço muito essa oportunidade. Eu estou super nervosa, porque já tem um tempo que eu não faço live, mas se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser conversar, estou aberta a isso. Obrigada. Muito bom, Camila. Vou tentar diminuir aqui um pouquinho a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo descompartilhar. Você está apresentando? Foi? Acho que foi. Foi. Querida, muito obrigada, viu? Que acho que você traz uma riqueza imensa, né, de argumentos para a gente defender a EJA como uma modalidade e como um direito, né? A gente tem discutido um pouco isso principalmente em estágio 4, que tem essa dimensão aí de quem são esses outros sujeitos da escola, né, colocados como outros, né? E é muito forte no estágio 4, mas a gente faz isso em todos os momentos ali nas outras disciplinas também. E aí acho que fica muito claro, assim, na tua fala, o quanto isso é importante, né? Quanto a uma militância mesmo. A gente tem aí toda uma discussão no território da política pública, né? E você consegue fazer esse trajeto. Eu fiquei muito feliz de encontrar uma uergiana e também caxiense, né? Então, a gente tem aqui vários pontos territoriais de encontro. Sim. A gente se reconhece também nesse quintal, nesse território que é a Baixada. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente tentar ampliar o debate. Eu sei que tem algumas aqui já colocadas também no chat. Eu vou te fazer algumas que eu fiquei pensando, perguntas, né? Dúvidas que eu passei a pensar a partir do trabalho e outras coisas que eu fiquei curiosa mesmo. Assim. Tá. Eu só queria falar uma coisa rapidinho. Quando eu trabalhei com esses alunos aqui em Caxias, a gente teve a oportunidade de trabalhar as questões históricas, físicas, sociais. Então, assim, eu achei que talvez para esses alunos que não tiveram a oportunidade de conhecer a cidade, os outros conteúdos em termos de Brasil depois ficaram muito mais fáceis, porque eles entenderam o quanto que a questão climática, a questão social, a questão histórica influencia a sua própria vida enquanto cidadão. Então, é isso que eu estou tentando trabalhar em Volta Redonda, é mostrar a eles que todas essas questões humanas, naturais, sociais, elas são de suma importância para depois a gente pensar em outras escalas. Não sei se eu tinha falado isso antes. Sim, acho que tinha falado, sim, trazendo a experiência de Caxias. Né? Até uma das perguntas que eu tenho aqui, até em relação a esse resultado, assim, que teus questionários e tuas entrevistas trouxeram. E acho interessante também que a gente pode complexificar pensando em jogo de escalas mesmo, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, essa defesa não é uma recuperação do que a gente tem tradicionalmente na geografia, que é a história dos círculos concêntricos, né? Do Mené, de uma escala próxima para uma mais distante, mas que é, na verdade, a relação entre essas escalas que produz o conhecimento, né? Tá aí nesse entre. E acho que é bem legal o que você traz em relação a isso. Eu vou até puxar, então, essa pergunta primeiro, ia fazer uma outra, mas você tem duas coisas que eu achei muito fortes, assim, nessa pesquisa que você traz com os estudantes de Caxias, que é, primeiro, o não conhecimento do termo Baixada Fluminense, né? E depois eles não terem reconhecido o mapa da cidade. E aí você faz uma discussão, aí você vai... Isso te incomoda na pesquisa e vai provocando aí várias reflexões. E aí eu fiquei pensando na dúvida de como é organizado esse currículo de EJA de Caxias, qual é esse material didático que o professor se utiliza, como são as orientações curriculares que ele tem, onde que essa escala local poderia, por exemplo, aparece em algum momento nesse documento curricular, né? E se você conseguir conversar com os professores nessas escolas de Caxias, para também conhecer qual é esse processo, né? Normalmente a trajetória deles ajuda a gente a iluminar o porquê que isso não aconteceu, né, naquele momento ali, naquela turma.
Então, eu fiquei na dúvida dessa questão mais de currículo mesmo local, né, currículo da rede, como isso aparece, que isso também teria, né, se tem a ver esse desconhecimento com esses materiais e a forma como eles são conduzidos na rede. E também fiquei pensando aqui, quando você traz a sua trajetória, você começou falando da pesquisa, né, em Caxias, e eu fiquei na dúvida e aí entendi no final que a sua experiência com os jovens e adultos é a de Volta Redonda. Em Caxias, você não atuou com os jovens e adultos, né? Você fez a pesquisa lá e a tua experiência é em Volta Redonda. Eu fiquei recuperando a sua formação. O que você acha que na sua formação teve algum momento de discussão sobre os jovens e adultos? A tua experiência toda em jovens e adultos, como você construiu o seu caminho de pesquisa, né? Nesses espaços que você narrou na trajetória. Olhando para o teu currículo de licenciatura, de graduação, né? Onde você acha que teve ou não algum elemento para discutir, por exemplo, a questão da experiência, que você traz tão forte aí, né? Eu acho um conceito tão importante, fundamental para trabalhar com o ensino de jovens e adultos, mas quando a gente fala de experiências espaciais, que os estudantes já aportam essas geografias, a gente não faz essa discussão só com EJA, né? Mas com eles fica ainda mais latente isso pelo tempo de vida, por essa escala que você fala de pegar estudantes de até 70 anos. Então, esse desperdício da experiência espacial das pessoas fica muito mais evidente em EJA, né? E como você acha, se você foi em algum momento na sua formação como licencianda, provocada a pensar nisso? E, por fim, já vi que tem ali o Rosiano de mãozinha levantada, queria olhar aqui o chat. Como você vê o processo hoje, pegando essa idade dos estudantes, da juventude na EJA, né? Quando você fala dos excluídos, daqueles que não tiveram direito, né, ao processo educativo no considerado tempo padrão, tempo certo, a gente também tem visto a EJA como um lugar de botar o refúgio do ensino diurno, né? Aquele aluno que não está cabendo no diurno, ele chega a uma certa idade e jogam simplesmente esses estudantes para a EJA. E aí isso mudou, pelo que eu saiba, muito o perfil desse estudante da EJA hoje. Tem a questão do aluno trabalhador, você força o seu trabalho, a gente vai discutir em estágio 4 um texto, né, da Jaqueline Ventura, que é da UF, discute da pedagogia, né? Esse aluno trabalhador na EJA, algo muito forte, mas como você vê esse processo de juvenização também dos jovens e adultos aí dessa modalidade, tá? Eu acho que eu vou deixar você primeiro tentar trabalhar essas 3 questões aí, e vou olhando aqui para recuperar, tá? E depois abro espaço para quem levantou a mãozinha aqui. Eu vou tentar, né? Porque são questões bem difíceis, mas vamos lá. Então, em Duque de Caxias, eu percebi que não existia um currículo próprio da EJA. E isso me causou um certo estranhamento, porque eles são divididos em etapas. Em Volta Redonda, eles são separados em ciclos. Então, aqui, eles separam etapa, por exemplo, 3 e 4, sexto e sétimo, e etapa 4 e 5, oitavo e nono. Porém, o professor, ele tem a liberdade de optar por quais conteúdos ele quer trabalhar. Então, não existe uma certa. Não é unânime os conteúdos que serão trabalhados em relação a essas 2 etapas. Em Volta Redonda, não. Nós temos um currículo próprio, e aí é justamente selecionado quais são os conteúdos. E aí todos os professores da rede trabalham os mesmos conteúdos. O que eu acho mais interessante, porque existem encontros mensais, e esses encontros é justamente para a gente pensar quais são esses conteúdos e como trabalhar. Em Caxias, isso me causou um certo estranhamento, porque eu já trabalhava lá, e eu não conseguia compreender como que um currículo ele não é pensado. Ele é simplesmente um currículo que é segregado em em alguns conteúdos e montado. Ele não é propriamente dito pensado para esse aluno. Em relação à EJA, eu não tive essa experiência na graduação, mas a minha monografia eu fiz em Duque de Caxias também, e aí eu trabalhei os catadores de materiais reciclados do aterro. E aí eu acho que foi uma pesquisa assim lindíssima. Eu sou super suspeita para falar sobre as minhas pesquisas porque eu acho que a minha trajetória acadêmica assim, ela é cheia de histórias vivas, histórias de pessoas, sujeitos.
E aí, quando eu fiz essa pesquisa com essas pessoas, os catadores, eu fiz um trabalho de educação ambiental com os catadores e com os filhos dos catadores. E aí, para minha surpresa, os catadores eram alunos da EJA, juntamente com os filhos, que eram um pouco mais novos. Então, assim, surgiu essa vontade de entender que público era esse a partir da experiência que eu tive, a monografia. E aí eu percebi que a educação ambiental era algo muito forte para essas pessoas. E aí eu fiquei pensando, o ideal é que haja currículos mesmo próprios para essas etapas, para esses grupos. Só que aí eu me deparei com a realidade de não ter, né? E aí foi um susto. Então, assim, durante a graduação eu não tive experiência com a EJA. Eu me deparei quando eu fui fazer a mono. Em relação a essa questão da juventude, eu confesso que me causa um certo incômodo, porque o que a gente vem percebendo a minha realidade hoje são de jovens que são periféricos, a maioria vive em prol do tráfico, e aí é muito difícil, por exemplo, pensar essa prática socioespacial, porque eu tenho uma turma já de alunos que são mais velhos, que já trabalham, né? E tem uma turma que são jovens, que são justamente essa juventude. E aí, nessa turma, a gente tem buscado trabalhar questões sobre a violência, mostrar para eles que existem outras perspectivas de vida. E aí são trabalhos completamente diferentes. A gente precisa levar reflexões, o bullying ali é muito forte. Então, assim, são questões para além da própria geografia. A gente tem buscado acolhimento social, psicológico, porque esses alunos, eles não se reconhecem com 40 anos, porque eles sabem que a vida para o tráfico acaba muito cedo. Então, eles, por exemplo, a gente passou um vídeo, se eu não me engano, foi na sexta-feira, o vídeo era os contadores de história. E aí vai mostrar toda uma trajetória de uma pessoa que passou pela FEBEM, que foi muito pobre, que cresceu, que conseguiu evoluir na vida, que teve uma nova trajetória de vida. E esses alunos, a maioria choraram, porque eles disseram que eles não se reconhecem assim, porque o tráfico para eles é a única alternativa de vida. E isso, enquanto professor, faz a gente começar a repensar que prática é essa que eu tenho que trabalhar em sala de aula, que conteúdo é esse que eu preciso trabalhar. É o território? São as escalas geográficas, as escalas cartográficas, é conhecer esses espaços. Eles, por exemplo, usam bandeiras e países para separar os morros. É super interessante isso. Então, eu parto desses conhecimentos para construir esse conhecimento que é coletivo. E eu também acabo aprendendo com eles, porque são vivências que eu não tenho. Então, é uma construção que vai além desse conhecimento geográfico enquanto professora. Eu preciso tentar compreender quem são esses alunos, da onde esses alunos vêm, ter uma certa proximidade para que eu consiga ensinar, de fato, a geografia. Não sei se eu consegui responder, mas essa juventude que eu tenho vivido é essa realidade. Sim, conseguiu sim. Acho que traz várias questões para a gente pensar aqui, né, Camila? A gente na disciplina tem discutido também entender porque a gente pensa muito nas possibilidades, né? Como a gente faz um ensino de geografia tão significativo, e aí é isso, tem que conhecer as pessoas primeiro, né? Essas trajetórias, isso em qualquer modalidade, mas em EJA, entender por que a essa altura da vida essas pessoas estão ali. Isso acaba sendo uma pergunta de partida que não dá para pensar em nada se você não, né, não tenta reconhecer, e aí tem uma diversidade gigante, porque também não tem só, né, esse perfil que você traz hoje, que está se ampliando, não dá conta do senhor de 70 anos que você viu, por exemplo, lá em Caxias, né?
Então, a gente ficou muito também tentando discutir isso. Por quê? Se você tivesse que responder por que esse aluno, o que ele está indo buscar ainda no banco escolar, esse banco negado para ele esse tempo todo, que pergunta, que resposta você acha que teria, assim, em maior número? Por que eles insistem? Eu acho que eles são obrigados. Pelo trabalho? Porque, sim, eu acho que eles são obrigados porque é super expressivo na fala deles e até o próprio comportamento, o celular o tempo todo, o fone o tempo todo, o vocabulário, o xingamento, sabe? As palavras. Então, assim, o professor ali, ele antes de ser professor, ele precisa tentar compreender de onde vem esse aluno e por que esse aluno tem esse comportamento para conseguir dar aula. Eu tenho alguns amigos que já passaram por essa turma e não conseguiram ficar, mas justamente por essa dificuldade, porque são outras realidades. Eu confesso que para mim também é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que é desafiador eu conseguir alfabetizar geograficamente um aluno assim. Eu acho que se ao final do ano o aluno conseguir, por exemplo, ter contato com o mapa e ele conseguir se localizar, ele compreender um conceito geográfico, ele conseguir, por exemplo, diferenciar o que é cidade e o que é o município, o que é campo, o que é cidade. Eu acho que eu já vou ter progredido bastante, porque, infelizmente, eu não posso exigir desse aluno como um aluno de regular, do sexto ao nono. Mas eu tenho que propiciar a esse aluno um conhecimento que seja propício à sua vida adulta. Uhum. É isso. E aí eu acho muito bacana quando, por exemplo, eu levo letras de músicas que eles se identificam, porque essas letras de músicas trazem todo esse contexto que eles estão vivendo, de violência, de exclusão, de marginalização. Eles não conseguem se olhar no espelho, eles não conseguem notar as suas qualidades. Então, isso é muito sério. Então, eu entendo que, para além da sala de aula, a gente precisa trabalhar esse contexto de vida individual de cada um deles. Uhum. Tem uma lógica escolar, né, que a gente combate, mas ao mesmo tempo a gente compreende como ela surge, de que o sujeito vai ser alguém na vida ao passar por esse espaço, né? Isso a gente vai até colocar em discussão quando a gente pega as crianças pequenas, os adolescentes, Sim, que estão em uma projeção. Quando a gente pega os jovens e adultos, a gente tem um outro perfil, né? Já há uma vida e o sujeito já é, isso em todas as modalidades, mas ali, muito evidentemente, apesar de ter tido seu direito à educação negado, né? Então, eu fico pensando como isso tem, claro, desdobramentos de como esse sujeito já sabe, né? Não necessariamente ele está entendendo aquele momento da vida, de ter a oportunidade do colégio, como uma oportunidade, né, quando eu trabalhei com os jovens e adultos, eu tinha um grupo de trabalhadores, mas que assim, precisavam estar estudando para manter seus trabalhos precarizados, mas ainda assim, né, precisava ter o ensino médio, e aí não tem, então eu me matriculo aqui e, enquanto eu estiver cursando, eu garanto meu emprego. Eu tinha muito mais essa perspectiva do presente, do que não era uma perspectiva do futuro, assim. Então, você também trabalhar com essa questão da temporalidade é muito importante também na EJA, né? A gente tem isso, a nossa dimensão do espaço, né, da ocupação desse território. Eu sempre me chocava porque chegava para trabalhar e era uma escola de educação infantil durante o dia. Então, estavam lá aquelas senhoras e senhores numa escolinha com a letrinha toda enfeitadinha, né, com as coisas de crianças, e em um momento ali tinha trabalho, produção feita por eles, exposta de alguma forma, né? Era quase que era uma ocupação meio clandestina de um espaço que não foi pensado para eles, não tem currículo pensado para eles, não tem um espaço projetado para eles, né? Tem um processo cada vez mais ampliado de fechamento das turmas, de usar mesmo como um recurso para você produzir mesmo uma limpeza do ensino diurno, jogando essas pessoas para a noite, né? Muitas vezes é esse movimento escolar. Então, eu imagino quanto desafiador é. E aí, quando você fala que não houve essa presença na sua formação, né? Eu acho que é isso. Por isso que eu fico tentando achar os espaços, né? Talvez isso não caiba hoje numa disciplina nossa ainda, mas se a gente puder produzir espaços de debate para trazer pessoas que estão pensando, estão atuando,
E aí, assim como a gente tem que pensar a gestão escolar, a política pública, porque o professor de geografia ele pode, né, ele pode sair e ser um professor da EJA, ou ser um diretor da escola que vai pensar como lida, né, com todas essas políticas ausentes. Queridos, alguém quer fazer alguma questão aqui? Eu vi que o Rosiano tinha colocado, não sei se ele ainda está aí. A gente tem aqui alguns comentários, mais em relação a, pelo que eu entendi, das políticas públicas que ele está colocando aqui. Se você conhece políticas de correção de fluxo na rede estadual, programas de autonomia, que eu acho que é na rede municipal, né? Que são aqueles que tentam, acho que tem a ver com o que você traz no começo, né? A ideia de certificar os sujeitos, né? Então, a gente vai ter um conjunto de políticas que estão mais preocupadas com isso. Então, correção de fluxo, autonomia, eu acho que tem essa... Essa correção de fluxo, ela é muito complexa, né? Porque cada aluno está num grau de conhecimento. E aí é ideal quando se tem, por exemplo, programas que incentivam isso e formação continuada do professor para lidar com essa situação. O que a gente percebe é que isso não acontece. Então, muitas vezes, estimula-se, o que eu acho bem complexo, que o aluno faça uma prova para que ele receba um diploma de ensino fundamental e de ensino médio sem ter o conhecimento mínimo. Porque, infelizmente, o que vem sendo motivado, o que vem sendo incentivado, é que o aluno tenha apenas o diploma. E aí é frustrante para o professor que gostaria de fato fazer essa correção, de trazer todo esse conhecimento que ou não foi trabalhado como deveria, ou porque esse conhecimento não chegou, acaba sendo minimizado por uma prova com várias disciplinas, da qual o aluno faz e ele recebe o seu diploma para dizer que ele tem um diploma. E aí, se esse aluno futuramente pensar em continuar os seus estudos, ele não tem bagagem para fazer uma prova para o Enem, por exemplo. Então, é muito tenso a gente pensar como é feita essa correção. Eu, particularmente, acho que da forma como vem sendo colocada, eu não concordo. Eu acho que precisa ser pensada, sim, uma política onde haja os professores que tenham formações continuadas, constantes, incentivar esses alunos a participar de jovens aprendizes, de projetos. Os nossos alunos, infelizmente, eles têm uma defasagem de alfabetização de leitura e escrita muito grande, então isso vai dificultar até compreender conceitos e conteúdos que são mais complexos. Então, essa correção, se ela permanecer da forma como vem sendo feita, vai permanecer, sim, esse processo do o aluno que, infelizmente, tem o diploma, mas não tem, de fato, aquele conhecimento. Perfeito. Rosiana abriu a câmera aí. Rosiana, ela acabou de responder a sua questão aqui, tá? Sobre correção de fluxo, as informações que você tinha colocado aqui no chat. Tudo bem, eu tive que te atender uma ligação por fora, daí não deu para ouvir. Mas tudo bem. Você quer que eu repita? Pode sim, por favor. Sim. Não incomodar ninguém, né? Não, então. Eu acredito que essa correção de fluxo, ela deveria ser uma política pública pensada tanto para alunos e professores, ou seja, que houvesse uma formação continuada para que esse professor ele tivesse um conhecimento além, ou seja, pensar como essa correção ela pode ser feita, porque o que a gente vem percebendo é que são estimuladas que esses alunos façam provas para concluir o ensino fundamental e o ensino médio. E essas provas, elas abarcam muitos conteúdos que muitas vezes esses alunos nem tiveram contato. É justamente para propiciar um papel que diz que ele concluiu. Mas o conteúdo em si, ele não tem. E aí, se no futuro ele tentar pensar em um Enem, um concurso público que seja básico para, talvez, gari, enfim, recepcionista, enfim, um concurso básico que exija apenas o ensino médio, ele não tem condições de fazer,
porque ele, infelizmente, ele nem tem o básico, que é a leitura fluida. E aí ele vai encontrar dificuldade para fazer uma prova dessa. Mas o que importa para o governo, para o Estado, a prefeitura, É aumentar. que esse aluno tenha essa aprovação e aumentar esse número de alunos que conseguiram esse diploma, seja lá as circunstâncias que forem. Mas sem nenhuma qualidade de ensino adquirido, nenhum conhecimento Isso. prático, teórico, nada de qualidade, né? Isso. E aí o próprio professor, ele não sabe onde ele vai corrigir, porque se o básico, que é a leitura e a própria interpretação, o aluno não tem. Eu, quando entreguei um mapa para os alunos, eles não sabiam a posição. Então, isso é muito sério, porque é o básico, e são conhecimentos que eles já deveriam trazer, e eles não têm. Então, essa correção ela é feita de uma maneira muito precária. O que importa é que esse aluno saia da escola com um diploma dizendo que ele está habilitado no ensino médio. Ok, entendido. Pode prosseguir à vontade. Obrigada, Camila. Obrigada pela pergunta. Isso. Pessoal, mais alguém? Eu estou vendo aqui um comentário no chat do Sávio, né, dizendo que teve colegas que quiseram ir para a EJA porque era mais fácil e terminariam em menos tempo. Exatamente. Eu tô no trem, tá saindo ruído do trem, gente, tá um barulho. Tá muito barulhento? Não, pode falar. Então. Isso aconteceu tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? As pessoas que, eu vou repetir mesmo, se o professor ficar de palhaçada, eu vou pro EJA. Era assim, né? Às vezes as pessoas não estavam muito preocupadas com a escola, e eu compreendo, porque realmente, né, não é todo mundo que se adapta à escola e a forma, né, não formalidade não, mas a forma que ela é, né, a estrutura que ela tem, ainda mais em 2010, né, 2010, 2015, né, então eu via muita gente falando, eu vou pro EJA porque é mais fácil. Eu já tive até parente mesmo meu que de tanto repetir, achou que seria mais fácil e foi pro EJA, né, eu acho que a própria escola coloca no EJA, né, quando isso acontece, né. Então, acho que até a própria escola, às vezes, incentiva esse movimento, né? Tipo assim, para você vai ser mais fácil, vai logo pro EJA que vai ser melhor. Então, eu percebi isso, né? Na escola. Eu concordo com essa sua fala, e aí eu diria até um pouco mais. Eu acho que o despreparo de muitos professores para atuar na EJA faz com que os alunos acabem reproduzindo esse discurso. Porque muitas vezes é mais fácil encher o quadro ou passar qualquer atividade de livro e deixar os alunos fazendo, do que tentar fazer esse reconhecimento de quem é a turma. Eu confesso que eu trabalho muito, mas eu trabalho muito porque eu quero fazer um trabalho de qualidade. Porque eu acho que, assim, não faz sentido eu sair da minha casa como funcionária pública, porque, querendo ou não, eu ganho para isso. Eu estou prestando um serviço. E, para além disso, eu tive todo um investimento do governo em graduação, em mestrado e agora em DOC. Então, eu acho que, assim, a minha função social enquanto educadora, em tudo que foi projetado em mim, é levar eu nem vou dizer o mínimo, mas é levar o máximo que eu puder de conhecimento e de uma educação de qualidade para esses alunos que não têm uma expectativa de vida. Porque, infelizmente, é isso que eu tenho percebido na EJA. Os alunos, eles querem concluir rápido porque eles não aguentam a escola. Porque a escola é um espaço onde não tem motivação, a escola é um espaço chato. Mas será que a escola é esse espaço porque não existem políticas públicas também pensadas para esse grupo? Será que a gestão da escola está disponibilizando talvez recursos didáticos, materiais, para que as aulas sejam diversificadas? Então, eu acho que são várias questões que a gente precisa pensar. A formação continuada para o professor da EJA ela é essencial,
porque a cada dia a gente se depara com uma situação que é muito diferente da outra. A gente pode ter 10 turmas de EJA, mas pode ter certeza que as aulas serão diferenciadas em todas elas, porque eu tenho alunos mais jovens, porque eu tenho alunos idosos, porque eu tenho alunos que, infelizmente, não conseguem compreender a leitura e a escrita, mas chegaram ao 6º ano. E aí, como eu trabalho com esse aluno? Alunos que, por exemplo, têm contato com o mapa do Rio e acham que é o mapa do Brasil. Alunos que buscam no mapa do Rio de Janeiro do estado o bairro. Então, são questões que a gente precisa realmente pensar quem é a EJA? Quem são esses professores que estão atuando na EJA? E que qualidade de aula vem sendo oferecida para esses alunos que não querem estar lá? Fazer esses alunos querer estar ali é muito difícil. E aí a gente precisa, a todo momento, pensar, repensar, refletir, tentar. Tem dias que eu saio de lá com a sensação de que eu não fui a melhor professora, mas tem dias que eu saio assim, nossa, hoje o meu dever foi cumprido, sabe? E aí, pensando nisso, eu até conversei com a Lorena, eu quero doar para vocês alguns livros, porque eu quero que tenham contato com outras experiências, não só a minha, mas também a do Marcelo e a do Tiago, que também fazem pesquisas sobre a EJA, porque é um público que carece de professores que tenham uma formação diferenciada. E hoje, infelizmente, a pandemia assolou e a gente vai ter daqui para frente 10, 5 anos a mais, muitos alunos que abandonaram a escola e que vão voltar para a EJA. E vocês em breve estarão formados. E é justamente esse público que vocês vão atender. E como vão atender? De que forma vocês vão atender? Então, eu acho que vale muito pensar em todas essas temáticas que a universidade não dá conta, infelizmente, porque são 4 anos de muito conteúdo, mas ainda assim não é suficiente para a nossa prática. A gente precisa buscar formação continuada em todos os espaços. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir para evento acadêmico, de assistir lives, de conversar com outras pessoas que estão fazendo outras pesquisas, de lerem artigos acadêmicos, isso faz com que a gente se sinta mais acolhido. É uma corrente, né? A gente está tentando sempre aprender um pouquinho com o outro. E eu faço isso sempre. Estar aqui hoje falando para vocês, para mim, é uma oportunidade enorme. Primeiro porque eu penso, aqui a uns 5 anos, de repente, 10 anos, ser uma professora universitária. E segundo, porque eu acho que passar um pouquinho sobre a minha experiência para vocês vai fazer a turma refletir e, quem sabe, sair outras pessoas que queiram pensar a EJA, pensar uma EJA democrática, uma EJA reflexiva, uma EJA que faça a diferença lá na frente. Perfeito, perfeito, Camila. Não, acho que eu ia abrir para você fazer as palavras finais aí, encaminhar, e acho que você já fez isso. Espero também que a gente tenha esse movimento, né? Eu tenho acompanhado a nossa produção aqui na Baixada, né, na FEDEF, lá na Rural também, onde eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, tem sido nesse sentido, né? A gente tem um aumento da produção em ensino de geografia, com aí uma onda de contratações que aconteceu na UERJ desde 2015, chegando os professores especialistas na área, a gente tem acompanhado, defendido, né, acompanhado pesquisas dos nossos alunos, muito nesse caminho, mas ainda muito pouco na EJA. E aí acho que é por isso, tem uma especificidade, nosso currículo não dá conta, e aí a gente tem assim, algumas áreas esgotadas, me parece, porque já vem repetindo os argumentos, e outras que estão ali com caminhos para serem desbravados, né? Aí já é um desses, penso eu. Queria, então, caminhar. Aí você ofereceu, a gente agradece, o Felipe levantou a mão, foi isso? Não, foi sem querer. Ah, tá bom, querido. Queria agradecer, então, a presença,
contribuição da Camila para a formação da gente. Acho que sair daqui aprendendo, sabendo muito mais, com um monte de coisa anotada aqui para pensar. Você falou em outros dois colegas, né? Uma das turmas, acho que estágio 4, tem como uma atividade assíncrona assistir a fala do Tiago Dionísio para o GEA, né? Acho que ele fez uma live com o pessoal do GEA e a gente indicou que eles assistissem. A gente vai daqui na próxima semana discutir também texto sobre EJA. Quem está no estágio 1 e 2 vai chegar esse momento também na formação, e aí a gente vai aí no coletivo se fortalecendo e tentando, né, de alguma maneira, contribuir aí com as pesquisas e com o trabalho de vocês todos, tá? Te agradeço imensamente, Camila. E quero saber como a gente pode fazer para sortear os livros. Eu posso dar uma olhadinha quantos eu tenho aqui? Porque se eu tiver mais de 10, eu dou um para cada um, porque chegou uma leva muito grande. Eu posso dar uma olhadinha aqui em 3 minutinhos? Tá ótimo. Então tá, peraí um minutinho que eu vou ver aqui e já vou. A lista de presença aqui. Vocês assinaram a lista de presença? Se a gente precisar sortear, eu acho que a gente vai precisar recorrer à lista de presença, tá? Tá, ela falou 20, falou 10, mas tem 23 na chamada, né? Pode os que assinaram, deixa eu ver se eu consigo acessar a lista. Voltei. Tá sem som. Voltou o som. Eu tenho 20 livros aqui. Será que dá para todo mundo? Eu acho que sim. Quer dizer, tem alguns que saíram, né? E como vai, se por acaso alguém for sorteado, como é que vai pegar o livro? Então, eu moro aqui pertinho da UERJ. Posso levar para vocês na segunda ou na terça que vem. O que a gente vai combinar? A gente vai ter a nossa atividade presencial aí dos grupos se apresentando, né? Então, a minha ideia é combinar com a Camila, ela vai deixar os livros comigo na PDF, e aí eu vou entregando a vocês nos dias que os grupos se apresentarem. Pode ser assim? A gente ainda vai agendar os dias, né? E aí acho que fica mais fácil, tá? Então, a gente pode até fazer o seguinte. Eu acho que tem mais uma leva para chegar para mim. Chegando, e aí eu vejo se eu consigo contemplar todos. Eu sei que 20 eu tenho aqui, mas qualquer coisa a gente pode tentar contemplar os demais, porque é importante que a gente faça o livro chegar a todos, para que esse conhecimento não fique só a mim, mas que outras pessoas possam aprender um pouquinho também. E criticar, tá, gente? Critiquem, porque aí a gente melhora também, a gente tenta pensar outras formas. Isso. Então tá, Camila, eu vou fazer assim, a Carol, que é a monitora, ela colocou uma lista, eles assinaram uma lista de presença, porque a gente tem agora aqui na chamada 21, né, mas acho que teve gente que já esteve mais cheia a sala, né? Eu vou tentar te passar o quantitativo de assinaturas da lista, que já está fechada ali, e aí a gente vê, possivelmente é um pouquinho mais do que 20. Ótimo. E aí, se precisar combinar com eles, fazer algum tipo de sorteio, se não conseguir mais, a gente combina. Não, eu acho que eu consigo sim, porque amanhã está chegando mais uma leva e aí eu já separo. Tá ótimo, tá ótimo. Eu agradeço imensamente. Obrigada, viu? Chave de ouro, viu? A gente vai poder ler, a gente te ouviu, agora vai poder ler seu trabalho. Te agradeço muito pela contribuição, Camila. Parabenizo pelo trabalho, viu? Pela investigação, pelo investimento, né, na educação pública nesse país. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos e a todos. E aí eu espero que a gente possa se encontrar em breve, pessoalmente de preferência, né? Sair desse ambiente aqui virtual. É um prazer, tá? E se quiserem mandar e-mail, conversar, estamos abertos a isso. Eu vou até colocar aqui no chat o meu e-mail, caso vocês depois queiram. Coloca aí sim, por favor. Já vou te convidar antecipadamente. A gente continua com as disciplinas, né? Em estágio 4, possivelmente no próximo semestre, aí a gente já vai estar totalmente presencial, né?
Oba! Marcar, aí em Caxias, pertinho, a gente marca, né, um encontro nosso presencial também, tá? Tá aqui o pessoal do chat agradecendo, falando o quanto foi importante conhecer mais. Muito obrigada, foi ótimo. Foi ótimo. Foi uma bela palestra. Obrigada, viu, Camila? Obrigado. Bom dia. Obrigado. Ai, gente, eu também gostei muito. Obrigado mesmo. Desculpa o atraso. Imagina. A gente entende. Eu estava só um pouquinho nervosa, ninguém percebeu. O professor sabe Eu não percebi mesmo, não. Ai, que ótimo. Então tá bom, queridos. Obrigada, viu? Fiquem bem, se cuidem, tá? Tchau, tchau. Foi um prazer. Camila, prazer. Tchau, foi Um prazer, obrigado. um prazer nosso. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Lorena, muito obrigada. Gostei muito. Ai, que bom. Deixa eu interromper. Fiquei super feliz com esse convite. Ah, que bom.